Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As últimas semanas foram marcadas por casos de racismo que vieram a público no Brasil, que reforçam o alerta de como esse tipo de comportamento criminoso ainda é frequente no país. E a Polícia Civil investiga um caso de injúria racial também em Niterói, na região metropolitana do Rio. Um vídeo mostra uma defensora pública aposentada chamando o entregador de macaco. Um caso que agora vai ser investigado pela Polícia Civil, uma situação que, infelizmente, a gente volta a trazer aqui essa triste realidade, né? Essa vítima estava no metrô, ela viajava no vagão, quando uma mulher estava próxima a ela, pediu para que ela desencostasse o cabelo, dizendo que, caso não fizesse, o cabelo poderia passar algum tipo de doença. De novo, um crime de racismo foi flagrado nas arquibancadas de um estádio de futebol. Tem alguns torcedores do Boca Juniors comemorando, provocando a torcida do Corinthians. Até aí, tudo normal por uma arquibancada de estádio de futebol. Aí tem aquele criminoso ali com uma espécie de pochete presa ao corpo, imitando um macaco. Mais um caso aqui em São Paulo, em plena Câmara Municipal do Estado. Uma frase do vereador Camilo Cristófaro, do PSB, vazou durante uma reunião de uma CPI. Vamos ouvir. Por isso, lavarem não lavar a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, porque acabou de... Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos. Por 5 minutos. Nunca é demais lembrar que o Brasil é um país de maioria preta e parda. Por aqui, no entanto, um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva para a Central Única de Favelas apontou que os brasileiros reconhecem a existência do racismo no país. Mas boa parte ainda vê um exagero da chamada, abre aspas, patrulha do politicamente correto, fecha aspas. O resultado desse levantamento ajuda a entender como um problema tão grave ainda é tão presente no Brasil, mesmo em ambientes de onde se espera que venham soluções e não uma repetição de insultos, como no caso ocorrido na Câmara de Vereadores de São Paulo. Vamos falar sobre esse assunto com o José Vicente. Ele é advogado, membro fundador da Comissão Arnes e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. José Vicente, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Oi, Carol. Eu que agradeço a gentileza e sempre é prazeroso estar conversando com você nesse espaço tão importante, dos debates públicos do nosso país. Prazer é todo nosso, José Vicente, ainda mais um debate tão importante como esse. Estamos acompanhando casos recentes que vieram a público de racismo. E a gente quer jogar luz sobre esse tema e trazer esse debate sobre racismo, a começar pela seguinte questão. Ele é mais presente porque a sociedade está mais atenta, porque os casos têm se tornado mais frequentes, ou simplesmente porque hoje você tem uma câmera no celular que você consegue registrar o que os negros já enfrentavam e ainda enfrentam no nosso país? Eu acho, Carol, que temos duas variáveis aí. A primeira delas, que o conjunto dos casos que afluem demonstram, que o racismo sempre esteve aí, de uma forma muito intensa, muito latente, e produzido todos os danos malefícios conhecidos. Segundo, agora com mais tecnologias, sobretudo com as redes sociais, sobretudo com os celulares disponibilizáveis e disponibilizados, então as pessoas conseguem registrar mais a sua ocorrência e também a sua existência. Então a gente tem visto com mais frequência ao vivo e a cores aquilo que antes ficava só nas informações ou não ficava muito objetivado. E terceiro, as pessoas, no momento em que o mundo, no momento que o nosso Brasil está polarizado também pelo discurso do ódio, então aquelas pessoas que antes estavam desencorajadas, agora elas se sentem não só encorajadas, mas até com uma licença de poder agredir, de poder ofender, de poder constranger através do ódio racial. Então, acho que as três coisas juntas, no seu conjunto, indica que aquilo que nós tínhamos dúvidas sempre foi uma verdade cristalina e aquilo que nós imaginávamos que não tinha uma repercussão ou não tinha capacidade de produzir danos,
está comprovado que produz sim e danos, alguns deles irreparáveis. Por que não evoluímos? Você traz aí algumas questões, né, José Vicente, mas qual que é a grande dificuldade hoje no Brasil para que a gente consiga eliminar casos de racismo? Por onde tem que passar essa solução? Primeiro, por um posicionamento de todos os grandes formadores de opinião da sociedade e, junto com eles, de toda a sociedade. Mas vai ser muito importante se os grandes formadores de opinião da sociedade se levantar, né, para tomar um lado, para ter um partido sobre essa questão. Eu trago para você, por exemplo, Carol, a atitude de todos nós brasileiros, por exemplo, e nós paulistanos, em relação ao meio ambiente. Nós éramos pessoas que jogavam bituca de cigarro, lata de refrigerante, não era no rio, não, era na rua, não é? Era no espaço público, era na calçada. Nós éramos pessoas também, há algum tempo atrás, que jogava colchão, sofá, tudo no rio. Em algum momento nós concordamos que isso era uma coisa primitiva e por conta disso nós mudamos e passamos a ser defensores do meio ambiente e tivemos um reconhecimento internacional de uma prática assertiva nessa direção. Então, se nós tivermos capacidade de fazer o que fizemos, por exemplo, na agenda ambiental, pelo menos até tempos passados, para dentro da agenda racial, a gente muda essas ocorrências, essas posturas e essas atitudes, porque, sobretudo, o racismo é um defeito, do caráter da pessoa humana. E nós precisamos, então, fazer com que as pessoas saibam disso, conheçam isso e eliminem isso que eles trazem junto consigo desde do berçário, praticamente. A gente precisa de consciência, nós precisamos de educação, mas nós precisamos, sobretudo, de um posicionamento da sociedade para dizer que não compactuamos mais com atitudes dessa natureza, que isso é uma atitude errada e que essa atitude errada, por produzir os mais diversos malefícios, então ela está agora condenada por todos nós da sociedade e por conta disso é mudar ou mudar. Então, se nós tivermos capacidade de, em algum momento, alcançar essa posição sobre essa agenda, sobre esse tema, aí eu acho que a gente dá um salto de qualidade para essa questão. Qual é o peso da lei nesse processo? E aí, inclusive, José Vicente, recordo aqui que no ano passado o Supremo Tribunal Federal equiparou a injúria ao racismo. Isso foi um avanço, por exemplo? Foi um avanço importantíssimo. Aliás, um dos ambientes que nós temos tido avanços significativos é justamente no ambiente da justiça, no ambiente jurídico, no ambiente do direito, né? Se nós puxarmos da nossa Constituição cidadã para cá, nós vamos perceber que a própria Constituição já acolhe e já define o racismo como uma conduta social reprovável e mais, define como um crime inafiançável, punido com reclusão. Depois nós temos a lei do racismo, depois nós temos um conjunto de leis que se seguiram. Tivemos agora recentemente o próprio presidente Bolsonaro sancionando a Convenção Interamericana de Eliminação do Racismo. Por exemplo, tivemos essa legislação que você bem citou, a equiparação da injúria racial ao racismo, e temos tido uma atitude bastante importante na produção de leis. Mas a lei que é indispensável, que é necessária, nesse tema, ela ainda padece da sua capacidade de punição, né? A gente diz com muita frequência que lei não nos faltam para punir os racistas. O que falta é a capacidade de puni-los, de responsabilizá-los e de submetê-los àqueles mandamentos que diz a lei. Então, a outra ação importante nessa agenda é, ao final, convocar simplesmente as autoridades jurídicas e judiciárias para que a gente possa fazer com que a lei seja aplicada com rigor e na forma como ela está definida, sem concessões, porque senão a gente fica nessa situação incompreensível de um país com racismo, né, à flor da pele, e que os racistas não estão atrás das grades, que os racistas não estão responsabilizados. José Vicente, como falávamos há pouco, esse é um processo que a sociedade também tem que participar, esse combate ao racismo, essa conscientização. Então nada melhor do que encerrar essa nossa conversa trazendo uma prestação de serviço, uma orientação para quem é vítima de racismo ou para quem testemunhe uma situação de racismo. Como proceder? O que fazer? Carol, aliás, você deu uma ideia muito legal. Então eu poderia até dizer que racismo não é coisa de preto, né, como tem se dito aí, inclusive nos parlamentos, né? O racismo é coisa de preto, é coisa de branco, é coisa de todos, porque ele produz danos contra todos os brasileiros, né? E aquele que, por qualquer motivo, seja vitimado ou tenha conhecimento de uma ocorrência de transgressão racial, de agressão, de ofensa racial, ele precisa, primeiramente, não compactuar com aquilo que esteja ocorrendo com ele ou que
com quem esteja ao seu lado. O segundo, se for dentro de um ambiente de consumo, ele precisa denunciar imediatamente por PROCON racial. Nós instalamos o PROCON racial só para punir os crimes raciais nas relações de consumo. Se ele puder, ele deve dirigir-se a uma delegacia ou mesmo eletronicamente fazer o boletim de ocorrência para registrar o crime, porque no mais das vezes os racistas cometem seus crimes e saem ilesos porque as pessoas não denunciam, as vítimas não denunciam, as vítimas não levam o caso à polícia. Terceiro, ele pode inclusive agora usar o botão de pânico, né? Nós aqui na Zumbi dos Palmares, junto com o PROCON e junto com a empresa Vivo, criamos o botão de pânico do crime racial. Então, é o número 1120, ele manda o SMS e imediatamente essa informação já chega na nossa plataforma e a nossa plataforma ou já faz com que o próprio PROCON se movimente, se for um caso de consumo, ou mesmo comunica a polícia num caso que não esteja relacionado ao consumo. E depois, ele pode procurar qualquer espaço jurídico, a Defensoria Pública ou o Ministério Público, ou se não quiser ir nesses órgãos, eles podem vir aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, que aqui nós temos assistência jurídica. Então, em regra, Carol, o crime de racismo, ele define que aquele que praticou o racismo fica sujeito a reparar os danos econômicos, né, os danos morais dessa ação. E, normalmente, a responsabilização está na casa de 50, 100 mil reais. Então, a vítima tem que exercer esse direito, que é, primeiro, para poder exercer o direito, mas, sobretudo, para que, com isso, ela auxilie numa pedagogia do bolso contra o criminoso. Ele vai ser ali obrigado a fazer um reparo econômico e, com isso, ele vai ter que aprender da pior forma que o racismo não vale a pena. Temos que ser antirracistas. José Vicente, obrigada por essa conversa aqui conosco. Até uma próxima. E eu que agradeço, Carol. Um abraço a você e a todos que nos ouvem. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Brasil teve mais de 10 mil casos registrados de injúria racial e 2.300 registros de racismo em 2020. O número inclui apenas dados oficiais. Portanto, não contempla crimes em que vítimas de discriminação e insultos racistas preferiram não apresentar queixa. O quadro é agravado por outros indicadores que ilustram esse cenário de desigualdade racial no Brasil. Dados do IBGE mostram que o volume de mulheres e homens negros em cargos executivos não chega a 3%. No ano passado, a renda mensal do brasileiro foi de R$ 1.300 e teve então essa diferença entre as pessoas declaradas pretas ou pardas, que teriam recebido 73,3% menos do que as pessoas declaradas brancas, que tiveram um rendimento então mensal de R$ 3.000, e essas pessoas de pouco mais de R$ 1.700. Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2012 e 2019, a taxa de mortalidade por homicídio de jovens negros foi 6,5 vezes maior que a taxa nacional. Na segunda parte desse episódio, conversamos com o Maurício Pestana, especialista em Direito e Inclusão da CNN Brasil. Pestana, meu parceiro de Agora CNN, aqui comigo no Item Mais. Que bom falar com você, Pestana. Bem-vindo. Prazer muito grande meu, Carol. É sempre bom falar com você, porque as entrevistas e as intervenções sempre saem muito boas. Eu sempre falo isso para você. Um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é nosso, Pestana. Bem, estamos focando em casos recentes que ganharam repercussão nacional de racismo. Pestana, infelizmente, mais uma vez, falando sobre esse tema. Mas é extremamente necessário esses alertas quando a gente vê principalmente as ocasiões em que esses episódios aconteceram. Os ambientes, né? Estamos falando da Câmara de Vereadores, estamos falando de estádios de futebol. A gente consegue apontar onde esses casos são mais recorrentes, o quanto que essa situação ela acaba sendo tão intrínseca na sociedade que ela acaba se evidenciando em diferentes ambientes? Olha, Carol, eu diria que em todos os locais, em todos os cantos da sociedade, porque você tem uma estrutura racista no Brasil muito grande, né? E é um pouco por conta da nossa história. O Brasil foi o país do mundo que mais trouxe trabalhadores escravizados aqui para desenvolver o país, né? Então, foi o país que mais trouxe africanos para cá. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Então, agora, semana que vem, vai fazer 134 anos. É muito recente. Então, essa mancha, né, dada pela escravidão e depois por uma abolição inacabada, uma abolição forjada, uma abolição que não deu os direitos
iguais aos escravizados, aos brancos que aqui viviam e aos brancos que vieram depois, fez com que nós criássemos uma sociedade muito desigual. Então o racismo está em todo canto. O que acontece hoje é que se você tem uma desvantagem, você tem grandes problemas na área das mídias digitais, da comunicação, que é as fake news, mas você também tem, por outro lado, um avanço muito grande das filmagens, dos registros, porque os casos de racismo sempre aconteceram aqui em todas as áreas da nossa sociedade. Só que hoje tem uma frase também na internet que eu gosto muito, se atribui essa frase ao Will Smith, é que o racismo hoje ele está sendo filmado. Então hoje a gente consegue filmar isso, consegue gravar isso, como foram os casos que aconteceram essa semana. Então tá aí, exposto. E essas filmagens, e essa divulgação, esse escancaramento do racismo na nossa sociedade está fazendo com que também a sociedade reaja mais contra isso. Haja visto o que aconteceu no metrô, onde, para mim, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi aqui no Brasil nos últimos tempos, onde nós estamos sendo tão cerceados de direitos, que foi a população revoltada e gritando racismo nunca mais. Então, eu acho que isso é muito bom. Isso significa que a sociedade brasileira ela está acordando para isso. A gente pode dizer, Pestana, que há várias manifestações de racismo. Você destaca pra gente, onde o racismo ele é filmado. A gente vê aí ele presente em vários ambientes. Ele também tem várias formas de manifestação? Ah, sim. O Brasil, eu já escrevi, inclusive, em alguns dos meus trabalhos, artigos, enfim, livros. O Brasil é o país que tem o racismo mais sofisticado do mundo. Eu falo que nós somos subdesenvolvidos até na forma de ser racistas, né? Porque nos países do primeiro mundo, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, o racismo ele é muito mais honesto. As pessoas são mais honestas no dizer que não gosta de negros, não gosta de imigrantes, não gostam, elas declaram isso. Aqui algumas pessoas, elas estão hoje declarando, eu acho até um pouco por conta de que também a atmosfera política é mais propícia para isso, né? Se nós avançamos muito na questão racial, mas também a gente retroagiu muito diante de várias manifestações daquelas autoridades que deveriam combater o racismo, então as pessoas estão ficando mais à vontade. Mas aqui as pessoas, os racistas, às vezes camuflam o seu racismo. Então aqui fica um pouco mais difícil, às vezes, de você identificar, porque é aquele racismo que a pessoa dá uma risadinha, fala na tua frente, ou senão quando ela é flagrada, como foi o caso do vereador, elas pegam e, para se justificar, pedem desculpas e, como se desculpa, resolvesse o problema do racismo deles. Então, aqui existem várias formas de manifestação racista hipócrita, né? As pessoas não assumem, né? E também porque aqui as leis, elas não funcionam, né? Na realidade, eu costumo dizer que talvez as coisas só mudem aqui o dia que você tiver racistas presos. Não tem um racista preso. Eu não conheço a história de um racista que foi para trás da grade e está lá preso porque ele foi racista. E por que é tão difícil coibir o racismo no Brasil, Pestana? Por exemplo, os episódios recentes, nós temos o rosto das pessoas que cometeram os atos, que discriminaram o negro, que ofenderam o negro. Por que é tão difícil a punição? Eu ainda quero falar de uma coisa mais ampla para vir para esse caso mais específico. Primeiro que quando você pega a justiça no Brasil, então vamos dar no meus bois, né? A justiça no Brasil é branca. Mais de 80% dos juízes no Brasil são brancos. Uma maioria esmagadora dos delegados de polícia, dos locais onde vão ser feitos esses boletins, são brancos. Eu vou de cima para baixo para chegar no caso específico. Se você for pegar a justiça no Brasil, por que um número maior de pessoas negras estão presas e um número menor de pessoas brancas estão de trás das grades? Porque quem julga, quem dá o veredito, são pessoas brancas. E as pessoas brancas se protegem no Brasil. Isso é um ponto. Aí tem um outro ponto que é a legislação. A legislação do Brasil, com relação à questão racial, ela é complexa. Agora é que está se pressionando, já passou pelo Senado, né, a lei que torna o racismo crime inafiançável de verdade, porque quando eu falo isso da justiça, como é que ela funciona no Brasil, você tem que entender o seguinte: quase todos esses casos que você está falando, quando chega lá na delegacia, quando chega lá na hora que faz o BO, é o delegado que determina se isso é racismo ou se isso é injúria racial. E quando se fala que é injúria racial, aí a pessoa já cai naquela, é injúria, aí ele deixa de ser inafiançável.
Então ela vai pagar uma fiança, ele sai e ainda dá risada. Então a justiça é falha. Agora é falha para isso. Você quer ver umas coisas que funcionam aqui muito bem aqui com a justiça? Por exemplo, a pessoa que não paga a pensão, ele vai preso. Ponto. Não tem negócio, não tem. Ali está muito claro, né? Então você tem um monte de gente que vai preso, independente se o cara está desempregado, se não está, porque ali é muito específico. A questão da justiça com relação à questão racial, ela é como o racismo. Ele é brando, ele é estranho, você não consegue identificar, ele tem várias formas de sair, de escapar, e você não pega diretamente o racista. O que nós torcemos é para que realmente já foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara e tem que ser sancionado. Enfim, tem todo um trâmite burocrático lá em Brasília que vai tornar realmente as práticas de racismo crimes inafiançáveis, porque na prática isso não acontece. Você não tem no Brasil nenhum racista preso. É uma mudança na sociedade, Pestana, como você bem destaca. Há pouco você falava, por exemplo, no judiciário, temos ali em sua composição uma maioria de homens brancos. Em que medida políticas, ações afirmativas podem contribuir para uma mudança nesse cenário? Não tenha dúvida. Já tem mudado, né? Então, por exemplo, eu vou entrar num plano que eu conheço muito, que é com relação às empresas. Por que a gente começou a pressionar as empresas há pelo menos há uns 10 anos? A gente pressiona há muito mais tempo, mas 10 anos intensificou a pressão sobre a empresa. Porque as empresas, no final, na virada do século XX para o século XXI, elas falavam que elas não poderiam empregar negros porque elas não encontravam negros capacitados para ocupar esses cargos. De uma certa parte, tinha uma certa verdade nisso, porque se você for pegar esse século XX para o século XXI, apenas 2% dos bancos das universidades no Brasil eram ocupadas por negros. Devido a uma mudança muito grande, uma pressão muito grande da sociedade, dos movimentos negros, houve um avanço muito grande dos negros nas universidades nesse século. Para você ter uma ideia, nesses 22 anos de século XXI, entraram mais negros nas universidades do que em toda a história da educação no Brasil. E hoje já tem algumas pesquisas que dizem que 50% dos bancos das universidades já são ocupados por negros. Infelizmente, ainda não nos cursos que seria importante para nós. Isso ajudou, e isso foi através das ações afirmativas na educação no Brasil, a gente chegar para as empresas e falar, bom, se nós estamos lá, se nós estamos saindo das universidades, vocês não têm mais desculpa de dizer que não encontra negro preparado. As universidades estão, sim, formando bastante negros e negras nesse país. E aí as empresas começaram. Hoje, muitas empresas têm metas, elas sabem que tem que mudar, e está mudando o quadro de pessoas no mundo corporativo. Ainda é tímido, sim, porque você não resolve em 20 anos um problema de exclusão de mais de 100 anos, mas já está avançando. Porém, quando você pega a justiça, quando você pega o legislativo, quando você pega o executivo, existem algumas estruturas no Brasil que elas não mudam. É um negócio assim, é maior do que a vontade desses quase 60% da população que formam esse país. Temos muito para aprender, muito para mudar. Maurício Pestana, numa conversa aqui conosco no Intem Mais. Pestana, sempre um prazer. Até uma próxima. Eu que agradeço e eu espero ter conseguido, porque é um tema realmente muito complexo, muito delicado. A gente precisa sempre de muito tempo, mas eu acho que consegui dar aí uma pequena colaboração. Carol, é um prazer sempre falar com você. Prazer é nosso, Pestana, conscientizar o quanto ainda temos que evoluir enquanto ser humano mesmo, né, Pestana? Obrigada mais uma vez. Um abraço. Outro, até mais. Tchau, tchau. E assim encerramos este episódio do Item Mais. Na segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo fim de semana para você e até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.